Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um episódio dos Corações Sem Padrões. Hoje tenho um convidado que eu adoro, eu acho que começo todos os meus podcasts a dizer isto, mas é verdade, eu adoro este convidado. É um convidado um tanto ou quanto perigoso, porque ele entra na cabeça das pessoas, ele ouve muitas histórias e conhece as nossas maluqueiras todas. Comigo está o incrível Rogério Cerdeira. Olá, Rogério. Olá, muito obrigado pelo convite, desde já. Obrigada por teres aceito o convite, também te quero agradecer. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: nós somos todos malucos? Nós somos todos malucos, nós somos todos neuróticos, como se diz em psicanálise, não é? Temos este lado sombra, inconsciente, que nos faz, muitas das vezes, ter comportamentos neuróticos, que refletem muitas vezes traumas, crenças, mágoas, padrões que estão lá atrás e que nós reprimimos e depois se manifestam, muitas das vezes, com estes efeitos mais fora do que é normal, do que é dito normal em sociedade, mas que é perfeitamente normal. Ok, então eu vou aproveitar isso que me estás a dizer para te perguntar que, portanto, se eu estiver perante uma pessoa que eu me sinto inferior ou insegura ou etc., aquela pessoa é tão maluca quanto eu. Portanto, Aquela eu posso já pessoa, desconstruir esta. este padrão, não é? Isso. Ok, que bom. Porquê? Porque uma coisa é aquilo que nós somos efetivamente, outra coisa é a imagem que nós passamos, é a capa, é a persona que nós colocamos. Há pessoas que conseguem ter uma personalidade, uma natureza e uma essência de passar uma imagem mais serena, mais tranquila, mais segura. Isso não significa necessariamente que corresponda à verdade. Não é? Existem pessoas que são mais autênticas, que são mais genuínas, que são mais transparentes, mais emocionais. Existem pessoas que são mais racionais, mais ponderadas, mais pé no chão, mas não significa que internamente não exista caos, não exista ansiedade, não exista stress, não exista neurose. E a pessoa mais racional vai precisar de um pouquinho mais de emoção e a pessoa mais emotiva vai precisar um pouquinho mais de racionalidade para aqui encontrar um equilíbrio na vida. É Concordas? exatamente. Né? É o oposto complementar. Por Ok. isso é que nós somos todos diferentes e formamos a dinâmica saudável e perfeita. E Né? precisamos todos um bocadinho uns dos outros, é Do isso. contraste. Ok, Rogério, agora que já nos trouxeste tanto conteúdo tão importante, quero-te fazer uma pergunta um bocadinho mais direcionada para ti. Tu és terapeuta, um excelente terapeuta, eu posso dizer, porque já fui ter contigo no sentido de poder falar e aqui organizar as minhas ideias. Eu gostava de entender como é que um ser humano descobre que tem esta capacidade para ajudar o outro. Conta-me um bocadinho do teu percurso, como é que tu descobriste que tinhas esse dom e o que é que tu fizeste para chegares até aqui. Olha, a nível da parte da espiritualidade, ou mediunidade, ou intuição, ou sensibilidade, isso começou tudo desde criança. Eu comecei desde cedo, eu já era um menino fora do normal, não é? No sentido, não por ser melhor ou pior, mas porque não era como os outros. Não gostava das mesmas coisas que as outras crianças gostavam, não gostava de futebol, não gostava de namoricos, não gostava de gostava muito de estar sozinho, de estar na minha própria companhia, de estar em casa, de estar isolado, de estar no silêncio. E desde cedo também comecei a ter assim alguns episódios um bocado paranormais, se é que se podem Ai, dizer. Não? tens Eu que me contar, desculpa lá, agora quero saber. acordava muitas vezes com mãos a passarem-me no pescoço, eu não conseguia dormir sozinho, né? Tinha que ter sempre a minha mãe ou a minha irmã que me faziam companhia e que elas próprias chegavam, ouvia tipo bateres na janela do meu quarto, assim, coisas muito estranhas que elas próprias, elas não acreditavam, achavam que era simplesmente medo, mas depois ao estarem perto de mim também começaram-se a perceber. Depois, com o passar da idade, eu tive sempre muitos problemas de adaptação na escola, desde o infantário. Não tenho memória, mas a minha mãe já me dizia que me punha na carrinha da escola e que eu tirava os sapatos pela janela, ela calçava-me um e eu tirava o outro. Sempre tive muita dificuldade em estar em sociedade, porque eu, dentro de mim, sentia tudo à minha volta. Sentia as pessoas, sentia a confusão, o caos e isso destabilizava-me. No período da escola, no colégio, foi o mais difícil. O quinto ano eu praticamente só fiz a partir do segundo período, terceiro. Eu entrava ao colégio para dentro, dava-me um ataque de ansiedade ou de pânico, não sei, e tinha que ir para o hospital. Eu cheguei a desenvolver uma gastrite nervosa, a minha mãe passou bastante comigo no Poças. início. Só aí a partir do sétimo ano é que eu comecei a conseguir aceitar, no fundo, e estar mais ou menos bem em sociedade e fazer o percurso que era suposto, não é? Escolar e ter que estar
estar em contacto com pessoas. E depois, à medida que eu fui crescendo, esse lado foi um pouco indo para o inconsciente, não é? Comecei a mais a integrar, mas fazer o que os outros faziam e fui um bocadinho deixando de lado essa sensibilidade. Depois, quando terminei a escola, não é? O ensino secundário, na altura eu também passei por muitas questões de bullying, de reprovação, à pessoa que eu era, não é? No fundo. E eu sentia muita vontade de ter contacto com uma nova realidade, fugir, não é? Da realidade em que eu vivia, em que eu estava inserido, para poder começar do zero, sem rótulos, sem preconceitos, com outras oportunidades. E foi quando eu, dentro das referências que eu tinha, ou era Lisboa ou era a Suíça, não é? Nós víamos os imigrantes a chegar com grandes carros, grandes roupas, todos brilhosos, e eu achava, bem, Lá está a solução. é por ali o caminho, não é? Ter um contacto com uma realidade que eu nunca tinha tido. E foi essa a escolha que eu fiz, não é? Emigrei para a Suíça com 19 anos, com a minha irmã. Os primeiros 3 a 5 anos foram maravilhosos, não é? Aquele contacto com o meio completamente diferente, a possibilidade de começar do zero sem que ninguém me conhecesse. Obviamente que haviam lá pessoas que eram aqui da zona, mas o poderes conhecer-te, o poderes experienciar, o poderes ter acesso a coisas que eu nunca tinha tido, não é? A ter dinheiro, a ter a capacidade financeira, a poder ter a minha casa, o meu carro, a minha liberdade, a minha independência. Lá está aquela coisa de ter o telefone mais moderno, roupas de marca, aquilo tudo. Só que à medida que o tempo foi passando, começou a crescer um vazio dentro de mim, que é, ok, eu tenho a minha casa, ok, eu tenho o meu carro, ok, eu tenho roupas de marca, ok, estou aqui sozinho, não é? Mas eu não estou feliz. Eu não estou feliz. Falta alguma coisa. Se a felicidade era isto, porque é que eu me sinto assim? Porque é que eu não me sinto realizado? Isso foi um crescente dentro de mim com o passar dos anos, só que, lá está, é uma zona de conforto muito grande e eu tinha muita vontade de voltar para Portugal. Eu nunca tinha trabalhado cá em Portugal, nunca tinha tido a realidade, para além da escola, tinha-me ido logo embora na altura. E foi um crescente dentro de mim. Só que quando tu te habituas a esse conforto, é difícil deixar isso para trás. Na altura que veio o Covid, nós entramos em layoff, portanto, tivemos cá algum tempo em Portugal, e eu disse, não, agora ou eu sou promovido, porque eu não gostava daquilo que fazia, eu gostava dos ganhos secundários dessa escolha, mas eu não gostava daquilo que fazia. Na altura do Covid, nós entramos em layoff, e eu estive cá em Portugal 6 meses, e eu disse, agora, quando voltar para a Suíça, vou-me despedir. Ou eu sou promovido, ou tenho outra oportunidade lá na empresa, ou então eu despeço-me e volto para Portugal. E passou esses 6 meses, e eu sempre dizia isso às pessoas que me perguntavam. Quando chego à Suíça, quando sou chamado para voltar, fui promovido. Fui promovido para ter a posição dentro das opções que haviam lá na fábrica, de ter a posição que eu sempre quis ter ao longo daqueles 9 anos que lá estava. E foi aquela luta interna de, ok, eu continuo a não estar feliz, mas atingi a posição que eu queria ter atingido ao longo destes 9 anos. O que é que eu faço agora? E na altura, ao final de uma semana de ensaio, perguntaram, então, quer ficar? Eu disse que sim. Depois a minha irmã é chamada e é despedida, porque eles estavam a despedir, a fazer uma gestão de recursos humanos, e ela foi despedida. E olha, nem à tarde nem a cedo é a oportunidade certa, então agora aproveitar o embalo do despedimento para poder também me despedir e poder voltar a Portugal, porque ela não queria voltar a Portugal. Eu também sozinho queria, mas não queria, não é? Era aquela coisa de não ter a coragem necessária. E depois foi o motivo certo, na hora certa, para que isso acontecesse. Um, Como é que a parte do terapeuta vem? Eu, desde os meus 21 anos, não é, que faço terapia para me conhecer, para resolver as minhas questões internas com a minha família, com estas questões do bullying, com as minhas próprias dúvidas e questionamentos e porquês. E isso foi sempre só por uma questão de autoconhecimento. Quando eu me despeço, eu tinha aqui 2, 3 meses para resolver questões de papéis, mudança de país, não é, de casa. A minha irmã, na altura, quis comprar um curso. Só como ela não tem tanta facilidade na parte online, ela pediu que eu a ajudasse. E na hora que eu estava a resolver as coisas para comprar o curso para ela, como vi, informei-me do assunto e pensei, olha, vou comprar para mim também, já que vou estar aqui 3 meses e vou ter muito tempo, vou investir este tempo de uma forma produtiva, até porque vou voltar para Portugal, sei que vou lidar com muitos desafios e não há nada melhor do que fortalecer aqui a mente para poder lidar com isso.
Só que isso foi um princípio de tudo, não é? Eu fiz aquele curso e depois fiz outro e foi nascendo esta questão de, dentro de mim, as pessoas têm que saber isto, não é? Se toda a gente soubesse, tivesse acesso a este conhecimento, não existiam metade dos problemas que existem. Foi nascendo aquela sensação de, tipo, de querer salvar o mundo, não é? Vou ter que passar este conhecimento às pessoas para que elas não sofram tanto, não é preciso sofrer tanto com as questões da vida. É óbvio que com o decorrer do tempo eu percebi que não é bem assim, que há muitas pessoas que não estão preparadas, nem querem abdicar do mundo da ilusão Claro, claro que sim. para abraçarem a sua verdade. Mas foi muito daí que surgiu, porque não era de todo, nunca foi a minha ideia ser terapeuta. O sonho que eu tinha, no fundo, era de ser cantor, porque era a coisa que me diziam que eu fazia melhor e dentro do meu leque de oportunidades, se nós pensamos, toda a gente tem um sonho, toda a gente tem um objetivo, né? Se é aquilo que eu faço melhor, então é por ali que eu vou. E eu pensava, vou para Portugal, arranjo um trabalho, tenho dinheiro, todos os outros conseguem, eu também vou conseguir, né? E para pagar as minhas contas e viver uma vida mais tranquila sem estas, no meu país, na minha língua, perto da minha família, perto dos meus amigos. Só que isto foi uma questão que foi surgindo e que se foi resgatar depois a parte da mediunidade, da sensibilidade, de ser empata, de sentir o outro, porque o meu olhar sempre foi muito mais ao nível da espiritualidade, não tanto da ciência, na minha maneira de ser. Isso me surgiu, foi a vida que me trouxe até aqui, né? E fez todo o sentido. Até porque há muita coisa na nossa vida que parece que é magia e, portanto, há coisas que a ciência não consegue explicar. A maneira como nós conseguimos sentir o outro, porque eu também me considero uma pessoa muito sensível, portanto, nós lermos o olhar do outro, conseguirmos dizer as palavras certas na hora certa que a pessoa precisa de ouvir, isto é tudo uma coisa que não há qualquer área científica que consiga, não é, estimular esse teu lado. Nós somos muito mais do que aquilo que se consegue explicar. Portanto, faz muito sentido É. essa parte que estás a Até porque a dizer. tua sensibilidade, a tua empatia, o teu jeito de ser, isso não se aprende, não é? Tu Pois, podes aprender técnicas, podes aprender a teoria, mas o saber ajudar o outro, o saber ser empático, o saber sentir, isso ou é teu ou não é. completamente. No seio que eu fui criada, eu sou uma pessoa completamente diferente de toda a gente que me rodeia. Sabes? E isto vem de onde? Não sei. Lá Vem mesmo está. cá de dentro. É o que é nosso, é É o que isso nasce mesmo. connosco. Então, Rogério, ouvindo aqui a tua história, há aqui uma pergunta que me está a tilintar na minha cabeça Sabes que isso que é psicanálise, ficas a focar num é, ponto, ai que é giro, assim a olha as verdade. coisas que tu me ensinas, mas não me distraias que eu tenho déficit de atenção, Foca, daqui a um foca. bocado já não me lembro. Estás a ver como é que eu sou. Não me digas então que a felicidade não vem das casas, dos carros, do dinheiro, do estatuto, de casar, ter um filho e todas estas coisas que nos contaram ao longo do tempo. A felicidade não vem daí? É assim, eu acho que essas coisas associadas a estares ao lado da pessoa certa, estares a fazer o trabalho que te satisfaz e que te faz feliz, estares no sítio onde te faz sentido, complementa a tua felicidade. Agora, na minha vida, no meu exemplo, no meu universo mental, não fez sentido eu só ter a casa, só ter o carro, só ter dinheiro, só ter capacidade, estando fora do meu país, estando longe da minha família, a fazer um trabalho que eu não gostava. Para mim, eu podia ter a roupa mais cara, o telefone no último modelo, podia ter a minha casa, a minha liberdade, mas eu não estava bem. Mas sou eu, atenção. Eu acho que se todas essas coisas, estás num casamento, seres mãe, teres uma casa, teres o teu carro, teres uma boa conta financeira, se tu não estiveres feliz no teu trabalho, com o teu propósito, num casamento ao lado de uma pessoa que tu te identifiques e que faça sentido, a viver no sítio que para ti te transmite que estás alinhada com aquilo que tu gostas. Para mim, o resto não vai solucionar o problema. Não vai trazer uma ilusão de felicidade, vai ser sempre um vazio. Nós vamos querer sempre mais roupas, mais comprar sempre aquela sensação de tentarem tapar o buraco em alguma coisa, né? Vou comprar o telefone, vou comprar outra roupa, vou fazer outra viagem, vou namorar com outra pessoa, vou me envolver com outra pessoa, talvez sempre a tentar tapar um buraco. Ok. Todo o excesso remete uma falta, Uma não falta. é? É. Ok. E a falta do quê? Falta de nós próprios. Tu não achas que o propósito de todas as pessoas é o mesmo? Porque eu acho que toda a gente tem o propósito de ajudar o próximo. Eu acho que sim. Olhando nessa perspectiva, sim. Eu acho que não pode somar só para nós, tem que somar para o outro, não é? Eu acho que toda a escolha que tu faças, que some a tua vida, mas que também some a vida do outro, a sociedade num todo,
Eu acho que isso é o melhor propósito, não é? Porque nós não somos seres individuais. Não é? Porque não há nada, pelo menos na minha experiência, não há nada que me deixe tão inflamada por dentro do que eu sentir que fui útil na vida de alguém, que pude contribuir em algum aspecto que o outro precisava. E mesmo aqui no meu trabalho, é isto que me move. Não é questão de eu, e tal, vou vender. Não é, vou fazer aquela mulher sentir-se mais bonita, ela sai daqui a sorrir. Tanto que eu tenho um lema que é, todas as pessoas que entram nesta loja têm que sair a sorrir, independentemente de comprar, não comprar, enfim, sabes, este é o meu lema, isto é que me inflama realmente o meu coração. Por isso é que eu acho que se eu sinto esta felicidade tão genuína, não é? Se todas as pessoas também pudessem fazer alguma coisa neste sentido, poderem acrescentar alguma coisa de boa na vida do outro, certamente perceberiam que o propósito tem a ver com isto. Não sei. Porquê? Porquê é que tu sentes isso? Porque quem tem alma de terapeuta ou esta questão de ajudar o outro, não importa a função que tenha profissionalmente, o que está por trás, tu, no fundo, o que tu fazes não é vender roupa, é vender autoestima, é vender confiança, é vender empoderamento. Não é? O vender roupa é o acessório, é o caminho para que tu possas fazer isso. É ouvir o outro, É ouvir o outro. porque sabes, e tu sabes É muito mais perfeitamente, terapêutico do que há simplesmente vender pessoas uma peça de roupa. que realmente trazem dentro de si uma carga brutal e super pesada e elas precisam de se sentirem segurança para trazerem essa coisa cá para fora, não é? E eu sinto muito que isso acontece aqui na loja. E a questão da roupa, a questão do cuidado externo, lá está, muitas das vezes ajuda o cuidado interno, porque em tudo se estabelece um paralelo. Se eu às vezes não estou bem internamente, arrumar a parte externa, não é? O que está à nossa volta, a nossa imagem, ajuda a que dentro seja restituída a ordem, não é? Ai, que lindo. Não é? Adorei essa É ideia. óbvio que também temos que trabalhar Claro, internamente, mas quando não conseguimos só no trabalho interno, fazer do exterior para o interior também funciona, ajuda também muito, é ajuda verdade. muito. Até porque, imagina, uma pessoa, e eu vendo muito esta ideia, uma pessoa que só veste coisas lisas, vem aqui e eu vendo-lhe um vestido de tigresa. E por acaso isto aconteceu esta semana, que me deixou super feliz. Uma pessoa que não veste tigresa vem aqui e compra um vestido de tigresa. Eu tenho a certeza que aquela mulher, quando vestir aquele vestido, vai se sentir super desconfortável. Mas a partir do momento que passa aquele dia, ela vai se sentir maior. Portanto, como ela foi para uma área que lhe é desconhecida, ela descobriu uma nova faceta dela. E, portanto, ela está num crescimento interno brutal. Porque se ela é capaz de dar aquele passo naquele dia, ela vai fazer isto em tudo o resto da vida dela. Em Ela tudo se o calhar resto. vai olhar para o marido e dizer o que é que sente com mais facilidade, ela vai aprender a dizer não com mais facilidade, porque lá está a ir para aquela área que a deixa mais desconfortável. E é muito importante na nossa vida nós sairmos da mesmice e fazermos coisas que nos deixem desconfortáveis. Não achas? Sim. E porquê? Porque no fundo o padrão de tigresa vai despertar um ar mais confiante, mais seguro, mais arrojado, mais de vou conseguir ser fiel a mim própria. E isso vai fazer com que ela depois assuma todas essas emoções e comportamentos. Que coisa Porque mais as linda. coisas têm o significado que nós lhe atribuímos. Não é? Exatamente. Rogério querido, quero-te fazer aqui outra pergunta. Eu sinto que o nosso mundo está um bocadinho assim no modo fake. Vende-se muita perfeição, temos medidas que temos que cumprir, estamos numa era em que a cirurgia plástica está muito em voga, agora põe-se lábios e afunila-se o nariz. Tu achas que há tanto estímulo para as pessoas se corresponderem naquele padrão que elas interiormente acabam por se perder de quem são e desenvolverem até problemas? Hum, eu até vou ser mesmo extremista, problemas de autoconfiança, de não se amarem, de acharem que está alguma coisa de errada com elas. Achas que a doença mental também pode vir por este estímulo tão grande por parte dos mídia? É assim, à partida, não é uma pessoa que já esteja nessa questão de vou tentar corrigir aquilo que é imperfeito em mim, já denota que interiormente a pessoa não está a aceitar-se como é, não está a amar-se. É óbvio que todos nós gostamos de melhorar e ser o nosso melhor. Mas quando a pessoa começa. Depois existe aquela referência, não é? O modelo é este, ou seja, ter lábios grossos, ter as pestanas de certa forma, ter o penteado de certa forma, ter a roupa de certa forma, não é? Então, toda a gente vai tentar corresponder àquele modelo. Quando toda a gente está a tentar corresponder àquele modelo, quem é que nós somos na verdade?
Estamos todos a tentar ser uma coisa que não somos. Estamos todos a tentar ser um modelo. Então, mas e tu és assim? Tu queres isso? Porque tu és bonita nas tuas características, na tua singularidade. Se toda a gente for igual, se toda a gente tiver lábios grossos, peito grande, cabelo do mesmo tamanho, da mesma cor, vestir a mesma roupa, o que é que te difere da outra pessoa? Qual é a tua Essência. essência? Qual é a tua natureza? Ou seja, se toda a gente está a seguir um padrão, uma manada, para ser um modelo, quem é que nós somos na verdade? Somos todos iguais. Então não existe diferença. Somos todos cópias. Tu Então, achas, e se nós internamente não somos cópias, somos seres únicos, estamos muito, muito longe. Cada vez que fazemos isso, distanciamos de quem somos na verdade. sabes que eu sou super da teoria da conspiração e adoro ser assim. Tu É isso achas é que que, quebra o padrão. tu achas que isto até é uma maneira de eles entrarem na nossa mente e tentarem pôr-nos todos assim, uns cordeirinhos a seguir a manada? Obviamente. Porque se todos estiverem a pensar da mesma forma, ninguém se vai questionar, ninguém se vai opor, ninguém vai querer ser diferente, ninguém vai sair da manada. Então toda a gente está controlada. Ok. Toda a gente está Perigo. manipulada. Que perigo. Né? Que perigo. Meu E Deus. tu acabas por ser uma marionete nas mãos de tudo. E Sai aquele modelo de calça, toda a gente compra aquele modelo de calça. Sai aquele telefone, toda a gente compra aquele telefone. Aquele carro é o melhor, toda a gente compra aquele carro. Né? Fazer aquela viagem, toda a gente faz aquela viagem. Mas tu queres fazer, ou tu e o estás que a é que fazer... tu sentes, não é? Quem és tu, Quem és tu? afinal? Mas isso faz com que toda a gente seja levada ao que quem domina, quem controla, quem dá a ideia, quem coloca a semente, toda a gente depois vai atrás. Porque ninguém se conhece, ninguém sabe, é isto que eu quero, é por aí que eu vou. Então é Porquê massa é de que o manobra. autoconhecimento é tão importante? Por Para nós aí. fugirmos dessas coisas todas, não é? É muito importante nós nos questionarmos, não é? Fazemos todos os dias o exercício que é o que é que hoje aconteceu no meu dia, que decisões é que eu tomei, porque é que eu tomei estas decisões, quem sou eu, porque Eu quero isto, faz sentido para mim, isto vai fazer melhor, isto vai melhorar a minha vida em quê? Eu alinho com isto, eu identifico-me com isto. Eu estou a sabes provar que o que é quem. a melhor coisa que alguém me pode dizer é ai, a Rafa é uma falsa, a Rafa é uma falsa. Sabes porquê? Porque eu hoje estou-te aqui a dizer que gosto de branco e amanhã, se calhar, eu vou-te dizer que gosto de preto. Mas ainda bem, Ainda porque bem. tive um estímulo para me fazer pensar, porque a pessoa que gosta da mesma cor desde que nasceu até hoje é uma pessoa que nunca parou para se ouvir, é uma pessoa que nunca foi atingida pelo estímulo que teve no dia anterior. Não concordas com Eu isto? costumo dizer que é mais perigoso quem acredita na mesma coisa, quem gosta da mesma coisa, quem é igual a vida toda, do que quem está em constante mudança. Porque quem está em constante mudança está em constante questionamento, está em constante revisão, está constantemente a analisar-se e analisar aquilo que está à sua volta para perceber se eu ainda me identifico com isto, com este relacionamento, com estes gostos, com esta maneira de ser e de estar. Ou seja, está em evolução. Quem gosta sempre das mesmas coisas, está sempre da mesma forma, pensa sempre da mesma maneira, não está a evoluir. Né? Porque está sempre no mesmo ponto. Podes crer. É muito, muito curioso. Agora outra perguntinha. Meu querido amigo, toda a gente tem um lado obscuro? Ou Toda a somos gente. só nós os dois? Não. Toda a gente tem um lado sombra, toda a gente tem um lado inconsciente, toda a gente tem um lado vilão, vamos dizer assim, não é? Não é à toa que eu vim de preto e pedi que tu viesses de branco exatamente por isso. Porque no teu primeiro podcast falou-se aqui sobre a questão do preto associado ao luto, não é? E bem, não há necessidade que toda a gente vista preto pela questão do luto, cada um deve vestir aquilo que lhe faz sentir bem. Só que também se vê muito o preto como o luto, como negativo, como tristeza, como depressão, como querer esconder-se. E não é assim. As coisas têm o significado que nós lhes damos. Se tu vires o preto, como tu também referiste na altura, como luxo, como elegância, como segurança, Como como mistério, sensualidade, mistério. sensualidade, quando Adoro. tu vestes o preto ou quando tu vês a cor preta, é isso que tu vais sentir. Porque tu é que dás o significado às coisas, não é? Agora, se eu olho para o preto e só vejo tristeza, depressão, luto, hum, hum, coisas sombrias, cada vez que eu olho para aquilo, não, eu não quero isso. Ou vejo uma pessoa na rua toda vestida de preto, então, estás de luto, não é? Estás triste? Não. Cada pessoa tem o seu universo e dá um significado, um significante a cada coisa. Não é? E agora diz-me uma coisa: porquê é que é tão importante as pessoas olharem para o seu lado sombra?
Porque é aí que mora a tua verdadeira essência, não é? Explica-me Há isso. aquele exemplo, não é? Que é dado por Freud, que é o pai da psicanálise, que é o exemplo do iceberg, não é? Em que 5% é a tua mente consciente, ou seja, aquilo que tu acreditas, aquilo que tu racionalizas, aquilo em que tu pensas, aquilo que tu escolhes por elaborares mentalmente, e 95% é inconsciente. O que é que são esses 95% inconsciente? É a nossa personalidade intrínseca a nós, é a nossa educação, é os nossos traumas, as nossas crenças, aquilo que nós vimos, aquilo que nós reprimimos, recalcamos. Então, nessa sombra, nessa escuridão, nesse lado, nesse silêncio, no porão, no sótão da nossa essência, existem todas essas coisas guardadas. E essas coisas manifestam-se sem controle. Porquê? Porque elas não estão na luz da tua consciência. Porquê que é tão importante dar luz ao que está no inconsciente, dar luz ao que está na sombra? Porque essas coisas elas continuam-se a manifestar Como é todos que os isso se dias. faz? Através da terapia, através de analisares-te a ti próprio e analisares o que os outros te dizem muitas das vezes, né? Porque às vezes eu tenho comportamentos, tenho atitudes, digo coisas que eu próprio não estou a ter consciência do que estou a fazer ou a dizer. É o chamado inconsciente. E os outros que estão à minha volta é que veem da forma como eu me comportei, as palavras que eu tive, as atitudes e escolhas que eu fiz, que eu, por não assumir que sou assim, porque está reprimido na minha sombra, não tenho consciência disso. Ou seja, eu costumo dizer que quando nós reprimimos alguma coisa, dizemos eu não sou assim, eu mando para trás das costas. Só que eu não deixo de ser assim. Eu deixo de ver que eu sou assim. Quando eu digo, eu assumo que sou alguma coisa, eu tenho isto à minha frente, eu posso olhar para esta coisa e dizer o que é que eu faço com ela. Porque eu sei que sou assim. Não é? Imagina, eu sei que sou vingativo. Então eu tenho a vingança aqui à minha frente e eu escolho, porque tenho à minha frente, conscientemente, se eu quero, não quero ou como é que eu a utilizo. Se eu digo, eu não sou vingativo, mas eu sou, mas vai para trás das costas, eu não estou a ver, essa vingança vai se manifestar sem que eu possa racionalizar nem ter consciência sobre ela, nem saber quando a quero utilizar ou como a quero utilizar, né? Porque tudo deve ser utilizado, pode ser utilizado de uma forma construtiva, saudável e positiva. Então, a sombra são os nossos defeitos. Não, a sombra é tudo aquilo que nós reprimimos. Ok. Há muita gente que reprime características positivas e coisas boas em si. Não é? Imagina, tu dizes, eu não sou confiante, eu não sou bonita, eu não sou bondosa. E tu até podes ser, mas ou eu não sou inteligente. Tu estás a reprimir, a mandar para o teu lado sombra características tuas Ok. que vão continuar a manifestar-se, que os outros conseguem ter percepção que tu és bonita, que tu és inteligente, que tu és bondosa, que tu és enfim, um sem número de coisas, mas tu não tens consciência disso. Porquê? Porque está na tua sombra, está reprimido. Não são só as coisas más. Então agora estou aqui com uma questão que é, eu aprendi que eu consigo colocar novas crenças dentro de mim. Sim, Eu tive durante muito tempo uma crença que eu não era inteligente. E exatamente. eu tive que trabalhar muito isto para eu me considerar uma pessoa inteligente. Se tu me estás a dizer que nós recalcamos, tudo aquilo que nós recalcamos, que existe em nós, mas nós consideramos que não temos, é o nosso lado sombra, como é que tu podes trazer isto para esta teoria de que tu podes colocar novas crenças em ti? Lá está, porque quando tu estás a ressignificar as tuas crenças, não é? Ou reprogramar as tuas crenças, tu estás a trazer, não é? Quando tu dizes eu não sou bonita, ou não sou inteligente, ou não sou segura, tu dizes isso, tu acreditas nisso. Quando tu reprogramas as tuas crenças, quando tu ressignificas as tuas crenças, tu estás a trazê-las para a luz. Ou seja, tu passas a dizer eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou confiante. Ou seja, tu estás a trazer de volta, a resgatar essas coisas para ti. Portanto, tu estás a trazer da sombra para a Para a consciência, luz. estás a assumi-las, estás a Ok. acolhê-las, estás a abraçá-las. Estás a tornar a tua identidade mais forte, Mais porque forte. estás a reconhecer quem tu és. É Exatamente. isso? Porquê é que Exatamente. as pessoas têm tanta dificuldade em assumir os seus defeitos? Eu às vezes pergunto, olha, quais são os teus defeitos? E respondem, eu sou muito teimosa. Eu sou um bocadinho chata. Porquê é que as pessoas não dizem, ok, eu sou uma cabra rancorosa? Porque há aquela questão de ninguém quer ser rejeitado, Hum, ninguém quer ser posto de parte, ninguém quer ser mal olhado, não é? Então as pessoas, para defender a sua imagem social, o pertencimento, o reconhecimento, têm muita dificuldade em assumir esses traços vistos como negativos na nossa sociedade. Para quê? Para pertencer, para não serem ok. abandonados, para não serem rejeitados.
Porque existe muito aquele estigma de não, se eu disser que afinal eu até sou vingativo, ou que até sou manipulador, ou que até sinto raiva daquela pessoa, a pessoa não me vai compreender e vai me querer afastar, vai ver que eu afinal sou um vilão e não sou uma vítima, não sou bonzinho, não é? Então, quanto mais tu tens esta segurança de quem és, de tudo aquilo que és, e por saberes tudo aquilo que és, podes utilizar de uma forma mais positiva, tu tens mais facilidade em assumir essas coisas, porque tu perdes o medo de perder. Ok, ok. E diz-me outra coisa. Costumo ouvir muitas vezes que a dimensão da luz é equivalente à dimensão da sombra. Sabes que eu sou uma pessoa que ouço muitas vezes, ai, tu tens uma luz tão grande, eu fico assustadíssima. Espera até ver o lado sombra. É sobre isso. É. É. Mas toda a gente tem a mesma quantidade de luz e sombra? É assim. Eu acho que todos nós temos uma personalidade, uma essência e uma natureza. E dentro do potencial que temos, ele é proporcional. Não é? Imagina que uma pessoa é mais neutra. Ela não é nem 8 nem 80. Anda ali mais no 20-40, estás a ver? Ali num ponto médio. Então, ela não vai ser nem tão boa, nem tão má. Agora, uma pessoa que é muito má tem dentro de si um potencial de ser muito boa. Uma pessoa que é muito boa carrega dentro de si um potencial de ser muito má. Ok, isto é como a É história do lobo, proporcional. que dentro de ti existe Um lobo bom e um um lobo lobo mau. E mau tu escolhes aquilo que que alimentas. alimentas. Ok, Exatamente. mas tens que reconhecer o outro, a outra parte, para o Tens que. controlares, não é? Exatamente. Né? É o que eu estou a dizer. Tu reconheces, está aqui à minha frente. Eu sei que tenho um lobo bom e um lobo mau. Isso é Qual é que tão eu bom. alimento? Eu alimento este. Eu sei que este está aqui. Eu não posso dizer, eu não tenho um lobo mau. Vai para trás das costas. Só Exato. estou a ver o bom. Mas o lobo mau, como está aqui, e eu não estou a ter consciência dele, não posso ter controle, não posso dizer o que é que ele faz ou não, ou quando é que ele faz, ele vai se manifestar sem o meu controle. Ok. Olha, isso faz muito sentido para mim, porque muitas vezes acontece-me, por exemplo, eu ir ao ginásio, é o dia de eu ir ao ginásio. Eu começo, ai, já me dói as pernas, ai, hoje dói-me a cabeça, estou tão cansada. Mas eu já tenho aquela capacidade de dizer, ei, diabinho, vai para dentro da gaiola. E sabes, aprisiono aquela voz e vou. E quando vou, até sei que estou lá para me disciplinar. Ainda há bocadinho falávamos sobre isto, porque eu preciso trazer disciplina para o resto da minha vida. E, portanto, este diabinho que vive dentro da nossa mente, que nos está aqui a tentar sabotar e a tentar levar-nos para o caminho que não é, não está em concordância com aquilo que nós na realidade queremos, o truque é nós termos a capacidade de saber que este é o lobo que nós temos que, no fundo, enjaular. Controlar. Porque enjaular dá muito aquela coisa de vou-te prender lá nos porões do meu inconsciente, não é vou-te mandar para a sombra, tu não vais existir em mim. É controlar, é Ok. olhar, é falar com ele. Não, está tudo bem, o que tu me queres passar, mas eu escolho ir para o outro lado. Eu sei que tu estás aí, mas eu vou para o outro lado. Então, nós existimos e dentro de nós existem, Sempre, sempre. E não cada é vez que tu aquelas quiseres dar vozes. um passo que te leva ao próximo degrau, vai surgir a resistência. Meu Se tu Deus. quiseres descer, como se costuma dizer, todos os santos ajudam. Para baixo, ladeira abaixo, todos os santos ajudam. Agora, que sempre tu queres elevar a tua consciência ou fazer um ato que é benéfico para ti, ir ao ginásio, vai gerar resistência. Sempre que tu quiseres subir um degrau na tua vida, vai gerar resistência. Vão aparecer mil e uma vozinhas, medos, inseguranças, tudo para te manter sempre na mesmice ou fazer-te descer. Ok, e o medo vem de onde? O medo vem do instinto de sobrevivência, não é? É Do uma tempo coisa das cavernas. vem, lá está, não é? Costuma-se dizer, não é? Que nós tínhamos que sobreviver a Sim, todas sim. as adversidades, então o medo faz parte do ser humano, faz parte de nós. E ele tem o seu lado bom, não é? Há pessoas que dizem, não, elimina o medo da tua vida, o medo não existe, o medo é uma ilusão. O medo, muitas das vezes, é aquilo que preserva a tua vida. Em atitudes que tu, se não tivesses medo, muitas das vezes tu terias, as pessoas já têm, de uma certa forma, não é? Muitas vezes já se mandam de aviões, já se mandam de pontos e tudo, né? Atividades radicais, porque estão devidamente protegidas e acompanhadas, mas a verdade é que se não tivéssemos medo, se ele não existisse, nós não tínhamos esta parte de sobrevivência, não é? Nós teríamos atitudes e comportamentos que nos poriam em risco, que atentariam contra a nossa existência. É óbvio que ele não te deve paralisar, Uhum. ok? Nem te deve deixar completamente sem ter um diálogo interno de ok, estou segura, é por aqui, vale a pena, eu quero, então vou mesmo com medo. Eu, na minha experiência, posso te dizer que o medo é algo que eu adoro sentir, porque eu já fui uma pessoa muito, muito, muito medricas
que era paralisada pelo medo, mas quando eu comecei a perceber que quando eu enfrentava o medo e quando eu, não é, o conseguia quase que saltar por cima dele, ir para o outro lado, eu ficava mais capacitada. E quando tu começas a ter esta experiência, é um perigo. É, Porque tu não sabes o que é que pode acontecer. lá está, não podes chegar ao ponto de fazer com que ele não exista na tua vida, porque ele tem uma função, tudo tem uma função. Ele não deve deixar de existir. Ele tem que haver sempre, é um ingrediente essencial para que tu possas certificar a tua existência. Não é? Se tu perdes totalmente o medo, dificilmente tu vais existir durante muito tempo. Então, olha, Rogério, vendo que dentro da nossa cabeça existem lobos, diabretes, medos, emoções e que todos nós acabamos por ser iguais, no sentido de que podemos querer todos passar aquela imagem de sermos já altamente controláveis, que somos zenes, que sabemos o que queremos e que está tudo sob controle, e na realidade é tudo uma farsa, não é? Tudo uma farsa. Porque dentro de nós estamos a viver. Caos, ansiedade, stress, medos, inseguranças. Eu concluo esta conversa a assumir que realmente somos todos uns grandes malucos. Somos todos neuróticos, somos todos ansiosos, somos todos estressados. Cada um depois arranja ferramentas ao longo da vida para poder lidar com essas questões. Uns mais do que outros, obviamente, porque todos temos uma personalidade com dinâmicas diferentes, mas em base todos temos luz e sombra, todos vamos oscilar entre todas as polaridades. Amor, ódio, tristeza, alegria, tudo. Está tudo dentro de nós, em todas as pessoas. E, portanto, é muito importante que as pessoas comecem a olhar para a terapia com mais amorosidade, porque ainda há muito tabu. Eu própria, a minha vida começou a mudar a partir do momento que eu mergulhei internamente e percebi muita coisa desarrumada que eu tinha na minha casa interior. Eu preciso muitas vezes de voltar lá para perceber o que é que se passa aí assim. E quando nós queremos uma mudança no exterior da nossa vida, nós temos que começar a mudar no nosso interior. Portanto, o convite que eu vou fazer a todas as pessoas que estão lá em casa é que façam terapia, não tenham medo de se descobrir, porque muitas vezes nós, lá está, nós precisamos de conhecer as nossas ferramentas interiores para podermos perceber aonde é que nós vamos chegar e como é que vamos lá chegar. E, portanto, essa dinâmica é essencial. Eu não vou dizer é muito importante, eu vou dizer mesmo, é essencial nas nossas vidas. Portanto, façam terapia. Invistam na terapia. É assim, Rogério, olha, muitíssimo obrigada. Adorei esta conversa. Foi a primeira vez que eu fiz uma cábula. Estava nervosa. Lá está, eu senti Como também que já ouviu tantas barbaridades da minha pessoa. Obrigada, Rogério. Muito obrigado pela oportunidade. Ora, essa foi um gosto.